vagando pelas ruas, tentam esquecer tudo que os oprime e os impede de viver. Será que esquecer seria a solução para dissolver o ódio que eles têm no coração? Vontade de gritar, sufocada no ar. Medo causado pela repressão. Tudo isso tenta impedir os garotos do subúrbio de existir. Garotos do subúrbio, vocês não podem desistir de viver. Garotos do subúrbio! Vagando pelas ruas, então entender que oprimiu os impede de viver. Será que esquecer seria a solução para dissolver o ódio que eles têm no coração? Vontade de gritar, vontade de voar, medo causado pela repressão. Tudo isso tenta impedir os garotos do subúrbio de existir. Garotos do subúrbio, vocês não podem desistir. Garotos do subúrbio, vocês não podem desistir de viver. De viver. Punk também é poesia. Final dos anos 70 e pós-movimento hippie. Em todo o globo, manifestam-se vozes de jovens trabalhadores e operários à margem da sociedade. Usam a música como protesto e clamam por espaço e melhores condições sociais. Na Inglaterra, bandas expoentes como The Clash e Sex Pistols. Nos Estados Unidos, MC5, Stooges, Ramones, entre outras. No Brasil, garotos ebuliam fúria e contestação sobre uma sociedade repressora e caótica. Meu nome é Clemente Nascimento, né? Eu comecei a tocar punk rock em 1978, né? A minha primeira banda se chamava Restos de Nada, né, que é considerada uma das primeiras bandas punks do Brasil, né, e tal. Passei por outras bandas como Condutores de Cadáver, Nós Acorrentados no Inferno, até chegar no Inocentes, né, em 1981, e com o Inocentes a gente desenhou o que seria o movimento punk paulista, né. Participamos gravamos a primeira coletânea, o primeiro registro sonoro de bandas punks né, brasileiras, de São Paulo, tal, que se chama Grito Suburbano, né, uma coletânea com Cólera, Olho Seco e Inocentes, né, e tal. E aí a gente foi a primeira banda punk a chegar numa grande gravadora, né, gravamos pela Warner, e daí o resto é história, né, e tal, que a gente vem contando de lá para cá, né? A morte do Elvis em 77 indicou uma ruptura de vários caminhos, de várias tendências, né? E eu penso que justamente nesse momento o movimento punk ele teve seu grande atrevimento em substituir aqueles grandes monstros sagrados da música, do teatro, do show business, através de acordes, de danças. Você tem que pensar no movimento punk como uma coisa plural, né? E não uma coisa que de uma fórmula repetida, né? Porque, na verdade, ele foi se ramificando em vários subestilos, né, dentro do punk, né? E essa poesia ela foi mudando dentro desses subestilos, né? Como eu faço parte da primeira geração, eu tenho uma ligação muito forte com a poesia daquele momento, né? Do final da década de 70, movimento beatnik, com existencialismo, niilismo, e né, cubismo de Mayakovsky, um monte de coisa com atitude rock and roll, né? Niilismo, dadaísmo, existencialismo, encharcados na literatura russa, formavam de maneira espontânea um grupo de jovens escritores e poetas com uma nova linguagem e expressão cultural. Suas letras e poesias romperam os padrões culturais e estéticos e formaram o primeiro movimento de vanguarda vindo das periferias, que alcançou a classe média e tomou as ruas de todo o Brasil. Não só vem da rua, né, mas ele vem da periferia, né? Então, ele é um dos... Eu não saberia dizer historicamente, mas pelo que eu vejo,
é um dos primeiros movimentos de vanguarda que vem da periferia, né? Ele não vem da classe média né? Não vem de cima para baixo. Na verdade, ele vem de baixo para cima, a garotada antenada da periferia que começou a levar essa poesia para a grande cena cultural paulistana. Cara, eu escrevi a minha primeira letra, né, que se chama Restos de Nada, em 78, eu tinha 15 anos. Eu escrevo desde os 15, 14 anos. A gente sofreu uma influência, né, no final de década de 70, do movimento estudantil, né, cara? Então, né, Maurício Tapajós, Paulo César Pinheiro, né, eram nomes que circulavam na música do movimento estudantil, né, cara? E tal. E essa poesia deles também é muito forte, né? Também é influência também, né, pra gente, né, cara? Você corta um verso, eu escrevo outro. Você me prende, eu escapo outro. De repente, olha eu de novo. Perturbando a paz, exigindo um troco. Vamos por aí, eu e meu cachorro. Ano inverso, ano outro, ano vendo o moço chegando. Vivendo você tem de nós, olha aí. Mayakovsky veio um pouco depois, né? A gente foi fazer um projeto para os 100 anos ele faria 100 anos, né, na década de 80, e aí a gente foi convidado a fazer uma versão para um projeto de um documentário da PUC e tal, e me apaixonei por Mayakovsky, assim, né? Eu sempre gostei muito de Camus, gostei muito de Orwell. Então eu li, com 15 anos eu já tinha lido muita coisa. É o caldeirão, né, cara, que a gente começa a misturar e começa a criar a nossa própria maneira de ser punk, né? Porque é bem isso, né? A sua maneira de reinterpretar uma coisa que já existe ali, mas você tem o seu jeito de fazer isso, que acho que é o mais legal do punk, né? Eu não sou igual ao Hedson, né, do Cólera, que não é igual ao Ariel, né? Mas tudo permeia a mesma nuvem ali. Né? Sempre eu suicido o meu orgulho pessoal, pois a gente nunca sabe se sabemos pra valer. Sempre suicídio é o orgulho pessoal, porque a gente nunca sabe se sabemos pra valer. Quando eu pego o trem subúrbio, caio dentro do real. Cada um é um universo, face a face com você. Caio dentro do real, cada um é um universo, face a face com você. Somos vivos, mas nascemos sempre que erramos. Até quando vamos esconder os nossos braços? Poetas ótimos, né? O Ariel, que era vocalista do Restos de Nada, depois virou vocalista do Inocentes. O próprio Douglas Vizcaíno, que era guitarrista do Restos de Nada, também um grande poeta, grande escritor, né? O próprio Calegari, que era guitarrista do Inocentes. A minha turma ali, a gente tinha as mesmas influências e lia os mesmos livros, então a gente trazia uma coisa, mas essa coisa foi se misturando com outras regiões, né? O pessoal do Ratos e Porão, que era de Pirituba, o pessoal do Cólera, que era da Zona Sul, mas era uma coisa que aconteceu ao mesmo tempo, com várias, por isso que eu falei que é plural, porque tem várias influências diferentes, mas ao mesmo tempo é uma coisa genuína da periferia de São Paulo, né? Humanos demais, humanidade de menos. Caricaturas de nós mesmos. Vejam como somos patéticos. Trabalhamos ocupando nossa juventude para, no fim da vida, morrer de tédio. Sem conflitos sociais determinantes,
Passamos pela vida a sonhar com algo relevante que nos eleve a paraísos em algum lugar. Muitas certezas geram grandes confusões. Não estamos preparados para o futuro. Ninguém quer nada além de padrões. Continuamos construindo mais muros. Reféns de um mundo estranho, criando corvos que nos arrancam a visão, fazendo de sonhos pesadelos tamanhos, transformando corpos em elegantes prisões. Olá, eu sou o Ariel, um dos pioneiros do punk rock no Brasil. Já fiz parte de algumas bandas, como Restos de Nada, em 78, Desequilíbrio, em 81, depois com a Inocentes, em 82, e no final dos anos 80, em 88, com a Invasores de Cérebros. Sou DJ também, toco em muita casa aí por aí, pela noite paulistana, e sou também poeta. Já desde o começo do punk, antes do punk na verdade, eu já vinha escrevendo muita coisa, desde a escola, né? Porque a gente tinha uma educação rígida que não nos permitia desenvolver nossos pensamentos. Mas fora da escola, eu conhecia alguma coisa de literatura que me induzia para esse outro lado rebelde. Então eu já escrevia muita coisa. E muita coisa dessas poesias se tornaram música posteriormente. Principalmente com todas essas bandas que eu falei. Em todas elas eu compunha e bastante. Essa revolta, sabe, essa falta de visão, de futuro que a gente, sabe, sempre desde o começo, né, a gente achou que não haveria futuro, né, pela observação de todas as realidades presentes ao nosso redor. Porque para mim não existe mais futuro, né? Como que a gente vai viver em sociedade com essas pessoas que estão em sociedade hoje em dia, né? Tá aí o exemplo maior, né, da nossa guinada para esse absolutismo, né, desse regime imposto, até mesmo no mundo, né, cara? Que é tudo muito padronizado, né? Você tem que ser branco, trabalhador, né, e religioso, sabe? Se você não se enquadra nesses conceitos, a sociedade para você não serve. E como não serve para eles, não serve para a gente também. Então vai ser um conflito direto aí sobre essas necessidades, né, de todos, né? Porque as necessidades variam muito, mudam muito de pessoa para pessoa. Como já disseram, né? Cada pessoa é um universo em si. Aê, nós não estamos aqui para agradar ninguém. Punk rock é música de baixa qualidade, feito por pessoas de baixa qualidade. Nós somos a escória, nós não temos que agradar ninguém. Foda-se esse maldito sistema. Foda-se todas as leis desse maldito sistema. Viva o movimento punk, caralho! Tenho dentro de minhas influências, desde os surrealistas, os dadaístas, né? Principalmente do surrealismo, eu peguei muito da coisa da escrita automática, né? De você pegar um papel e uma caneta e sair escrevendo sem pensar, né? Sem definir o que seria aquela escrita. Deixa rolar. Aí depois ia aprumando também, né? Como eu falei, lapidando as coisas e tal, né? No dadaísmo era aquela coisa mesmo de porra louca, sabe? De recortar pedaços de coisas sem nexo, de fazer colagens, né? Muito usado por essas escolas artísticas, né? Também pela literatura de Hermann Hesse, né? que era um escritor existencialista, Aldous Huxley, né? Colocando a coisa do futuro, né? De 1984, de Nietzsche, né? Da filosofia de Nietzsche, da filosofia a martelo, né? De chegar mesmo com o martelo e destruir tudo e reconstruir conforme aquilo que a gente achava que tinha que ser, né? Até mesmo, sabe, o Jean Paul Sartre, né?
que tinha aquela coisa também do existencialismo, sabe? E principalmente de um cara que era considerado louco, né? E que foi internado em várias instituições manicomiais, que era Antonin Artaud, o francês dos anos 20 e 30, que, sabe, revolucionou o conceito de teatro, né? De usar o próprio corpo como a expressão máxima, o sofrimento que ele tinha no corpo, ele exteriorizava em suas apresentações teatrais. Eu acho que o punk que eu fiz, que eu entendo, é por aí mesmo, sabe? Você destilar tudo o que tem dentro de si, essa revolta. Damas e cavalheiros, bem-vindos ao baile. A dança consiste em pulos, correrias, movimentos cadenciados de braços e pernas, tudo de forma muito intuitiva, mas sempre caminhando no ritmo da música. Em cada passo, a perna é levantada e esticada, dando-se um chute no ar. Depois vem a ginga, onde tronco e cabeça são movimentados para um lado e para o outro, acompanhando os demais movimentos. De um olhar mais técnico, observamos que os braços ficam dobrados mais ou menos em 90 graus, os punhos fechados fazendo um movimento alternado para frente e para trás, lembrando um boxeador em posição de defesa, só que com a guarda mais aberta. O pogo aparentemente parece um tumulto ou uma briga em frente ao palco, mas é na verdade uma dança peculiar que se torna toda a razão da existência de um show punk. A dança se expressava muito forte através do movimento mosh, que era a dança de você se atrever a pular do palco em cima de uma plateia ensandecida, sem garantia nenhuma que iria sobreviver, e através do movimento pogo, o movimento do ato de pogar, que é o ato de chutar, que é da bica, de pôr os coturnos para chacoalhar. Rápidos e cheios de energia, esses movimentos refletem as corporeidades associadas à rebeldia externalizada nessa forma de expressão para extravasar sentimentos e sensações. A cabeça fica levemente abaixada, como uma posição defensiva para evitar colisões. Dessa forma, quando acontecem os choques, o que se batem são os cotovelos e o antebraço. Algumas variações incluem uma posição diferente dos braços, dobrados na vertical, fazendo movimentos para cima e para baixo, ou substituindo o chute por joelhadas. Apesar de toda a agressividade, a aparente violência, existia um tremendo respeito em tudo aquilo, onde que se definia muito bem a cadeia alimentar das tribos urbanas, cada qual no seu devido respeito. Deixando de lado essas análises corporais, na ebulição de uma roda punk, o que realmente acontece é pura diversão, explodindo em liberdade no calor daquele momento. Algumas informações especulam que o pogo pode ter tido influência de uma dança primitiva africana, mas também podemos observar grandes influências de movimentos de outros contextos musicais de outros períodos, como por exemplo o rockabilly. O rockabilly também, a exemplo do pogo, do mosh, do new wave, eram danças isoladas, onde você praticava violência dentro do próprio salão de baile. Em The Fit of the Fury, dos Sex Pistols, o baixista Sid Vicious afirma ele mesmo ter inventado o pogo em 1976. Sid Vicious supostamente inventou a dança como uma forma de zombar das pessoas que iriam assistir aos shows da sua banda, mas não faziam parte do movimento punk. Shane MacGowan, um dos seguidores da cena, também atribuiu a criação do pogo a Vicious. Ele alegava que suas vestimentas de couro o impediam de realizar qualquer outra forma de dança. Existe também uma história que o Vicious, ao fundo de uma plateia, ficou pulando, tentando enxergar o palco, e seus movimentos acabaram sendo repetidos por todos, e aí surgiu o pogo. Tantas influências e elementos artísticos presentes na cena, podemos concluir que a dança está diretamente conectada às manifestações das poéticas e linguagens corporais, bem como a estética do movimento punk. Tudo entranhado ali, sabe? Não tinha mais diferença entre público e banda em cima do palco. Era assim, o cara que estava lá embaixo subia, até mesmo para declamar alguma coisa. Eu lembro que na Restos de Nada, a gente tinha... a gente declamava um poema de Carlos Drummond de Andrade,
que era o Congresso Internacional do Medo. Então, antes das apresentações, eu subia no palco e já declamava esse poema, sabe, do grande, né? Do grande poeta Carlos Drummond de Andrade. Inclusive, eu cheguei a participar até de um curta-metragem fazendo o papel do Drummond de um texto dele do jornal O Dia, do Rio de Janeiro, que chamava João Brandão Adere ao Punk, onde ele usava o alter ego dele, né, para falar sobre o punk, cara. Então, um poeta como Drummond, com mais de 80 anos, tendo uma compreensão do que era a movimentação punk no começo da década de 80, é uma coisa incrível, né, cara? É para você ver como que a gente atingia as cabeças pensantes brasileiras, né? Não digo, sabe, os cabeças de bagre aí, né, que não entendiam e nem entendem até hoje. O punk ainda é um tabu, sabe? E a compreensão do Drummond serve também para a gente situar como crianças, praticamente, né, adolescentes, sabe, da periferia, jogados assim do outro lado do rio, que não tinham acesso a nada, nem quase bibliotecas tinham em suas escolas, tinham uma compreensão de mundo e escreviam sobre a sua situação no mundo, sobre a sua situação rebelde perante toda essa sociedade hipócrita. É uma coisa fantástica, né, cara? Sabe? E o Drummond captou isso de uma forma brilhante. Provisoriamente, não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois, morreremos de medo. E sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Estamos aqui para atrasar o trem das 11, né, para pintar de negro a asa branca, pisar sobre as flores de Geraldo Vandré e fazer da Amélia uma mulher qualquer, né? Faz parte do manifesto punk que eu escrevi tudo. Porque uma coisa que eu lembrei agora, né, é que assim, eu não sonhava em ser letrista de banda, né? Na verdade, eu sempre quis ser escritor. Eu li os livros e falei, mano, eu quero ser escritor. E esse manifesto, né, era era um poema que eu falava para os punks, subia no muro e declamava quando estava bêbado e tal. E um belo dia o Bivar falou, mano, você precisa fazer um manifesto punk, né, tal, para publicar aqui, né, na primeira entrevista que a gente deu para a grande imprensa, que aliás é engraçado, né, que foi para a Gallery Around, né, que era a revista que representava toda a burguesia e tal, e o Bivar escrevia para a Gallery Around, então foi a primeira entrevista que eu dei na vida e tal, e o Manifesto Punk foi publicado lá, que era tipo, a gente chegou né, chegou o novo, né, é aquela geração nova, né, que chega achando que vai arrebentar tudo. E acha que tudo que é da geração anterior tem que se passar por cima, né? Metaforicamente falando. E eu falava dessa ruptura, né? Que o punk estava chegando com uma linguagem nova. E é isso, né? Nós, os punks, estamos movimentando a periferia, que foi traída e esquecida pelo estrelismo dos astros da MPB. Já Guilherme Arantes diz que é feliz, mesmo havendo uma crise lá fora, porque não foi ele quem a fez. Nós também não fizemos esta crise, mas somos suas principais vítimas, suas vítimas constantes. E ele não. Nossos astros da MPB estão cada vez mais velhos e cansados. Nós, os punks, somos a nova face da música popular brasileira. Com nossa música não damos a ninguém uma ideia de falsa liberdade. Relatamos a verdade sem disfarces. Não queremos enganar ninguém. Procuramos algo que MPB já não tem mais e que ficou perdido nos antigos festivais.
Nós estamos aqui para revolucionar a música popular brasileira, para dizer a verdade sem disfarces e não tornar bela a imunda realidade, para pintar de negro a asa branca, atrasar um trem das 11, pisar sobre as flores de Geraldo Vandré e fazer da Amélia uma mulher qualquer. Quanto vale a liberdade? Quanto vale a liberdade? Não importa, eu vou em frente. Quanto vale a liberdade? Pra você e dela tem um preço. Quanto vale a confiança? Não quero esperar. Não acredito no seu dinheiro. Agressão com paixão, vem me confundir. Emoção, distorção, paro pra pensar. Sentimento, um momento de reflexão. Sem amor, sem pudor, não quero nem saber. Fecho os olhos para o mundo que um dia me esqueceu. A minha vida nunca teve algum valor. Vou morrer sem desistir. Eu tenho medo, um medo intenso, um medo que mora em meus nervos. Me habita o medo humano de nossas falhas, da tirania do poder da tirania. O monstro de medo, o medo é o monstro terrível, medonho, não. Cara, eu acho que na medida da poesia urbana, sim, né? Porque eu não tenho a parte didática e tal, né? Eu faço, minha coisa é muito instintiva, né? Então, se fosse falar em poesia, de, né, criar um haikai ou criar um, né? Eu não sei, eu não saberia nem definir, mas eu acho que sim, eu sou um poeta, né, cara? Um poeta urbano, que trabalha com a linguagem urbana, rápida, dinâmica e tudo, né? Uma coisa que eu pirei numa época, principalmente no segundo disco do Inocentes, que está atrás de você aí, o Adeus Carne, é em Cidade Chumbo, né? Que é uma coisa muito Mayakovsky, né? Eu escrevi, eu via o Mayakovsky, aquelas imagens e tal. Então tem momentos que você usa as suas influências. Eu estava lendo muito Mayakovsky, estava numa fase mergulhado em Mayakovsky, né? E aquela coisa de como ele descreve a cena urbana, né? Então é bem, se você pegar ali, você vê que tem influências e tal. E eu até escrevi com aquela métrica que o Mayakovsky fazia e tal. Então é uma letra que eu gosto muito. Nesse disco ele é um disco completamente influenciado pela poesia do Mayakovsky. De repente me vejo sozinho à noite, mastigando palavras que me escapam entre os dentes. O vento joga de volta na minha cara. Não há estrelas nesse céu em cinza. Como posso acreditar? As nuvens parecem feitas de chumbo. Acho que vão desabar. Quero cair fora daqui. Quero ir pra outro lugar. Quero cair fora daqui. Tenho de escapar. Então, o punk entranhado nas ruas, sendo rebelde, sabe, sendo violento também, porque a sociedade era violenta. E a gente levou isso para a nossa vida, né, e para a nossa expressão artística. Musicalmente, ele nasceu também como literatura, através dos fanzines, onde a gente também expressava a nossa condição, sabe, não só escrevendo, mas desenhando, fazendo montagens, colagens. Então é a partir daí, das ruas, da literatura e da música, a gente impôs o nosso nome nessa sociedade. Felicidade ao alcance de uma arma. Primeiro, uma boa bebida, muita bebida. Depois, os psicotrópicos de sempre.
tudo ao redor se foi. Tudo ao redor acaba agora. Nossos sonhos e nossas capacidades se foram também. No mundo onde não cabemos mais, nem as ilusões aparecem para nos consolar. Nada está a salvo. Nesse momento, um tiro ao longe. Chegamos perto. Caídos ao chão, um corpo com um único tiro entre os olhos e uma 38 com uma única cápsula em seu tambor, deflagrada. Chegando mais perto, nos vemos e nos reconhecemos. Olhando como num espelho, estamos ali, eu e minha triste realidade. Então, eu acredito que isso tudo serviu para fortalecer a sociedade como um todo depois disso, né? Hoje em dia, quando se fala que uma coisa é radical ou é uma coisa muito foda, se fala assim, pô, isso é punk pra caralho. Adorei, só agradecer pelo convite, que foi muito bom falar sobre o punk, sobre esse olhar, né? Que é bem legal, uma coisa que eu curto muito. Obrigado pelo convite mesmo, Carlos. Ouço os tambores vindos da África. Eles me trazem um triste lamento. Dizem que a morte é o caminho mais fácil para acabar com tanto sofrimento. Mulheres, crianças, são todos guerreiros fragelos sonhando com liberdade. Nos contam uma triste história, onde só vence o imperialismo selvagem. No norte da América, só lembranças despedaçam o coração. No tempo de glória, não restou nada. Aldeias inteiras devastadas. No centro da América, uma velha sobe para o céu, vira oração. Deus se cala, nada fé esmagada pela força da espada. Um hino chavante, um hino xingu, o canto triste do Irapuru. Bombas na palme ardem na carne, gigantes dormem o sonho da eternidade. Canto de guerra já ecoou na floresta. Agora se cala, apenas da terra tomada, da terra usurpada. Só restam as lágrimas de uma nação humilhada. Tambores à noite não se calam jamais. Tambores à noite não se calam jamais.